e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. Imagina você, se fossem falar a seu respeito, e dissessem assim: olha, eu acho que o Fabrício deve ser uma encarnação de Elias, deve ser assim um novo João Batista, né? Certamente, no mínimo é Jeremias. O que você ia achar disso? Um elogio, né? No mínimo um elogio. Já pensou? Comparados a esses grandes homens de Deus do passado, esses grandes profetas de Deus. Pois é, mas quando o assunto é Jesus, nós estaríamos rebaixando Jesus. Nenhum deles chega perto da excelência, da grandeza, da majestade de quem é Jesus. Então Jesus pergunta para os próprios discípulos: e vocês? Vocês já entenderam quem eu sou? Ou vocês estão indo aí perdidos que nem o mundo, achando a meu respeito algo que eu não sou? Quem vocês dizem que eu sou? E a confissão de Pedro aqui, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois Jesus vai inclusive dizer, né? Muito bem, Pedro, mas isso aí não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que está nos céus. Essa compreensão adequada de quem é Cristo, ela é revelada para nós, ela não é fruto das nossas imaginações e especulações, ela é revelada para nós, revelada com toda a convicção na palavra de Deus, com toda a verdade. Aqui nós temos uma descrição a respeito de quem é Jesus, mas revelada também no mais profundo do nosso interior pela obra do Espírito Santo, nos dando a convicção, nos fazendo confiar com a vida e a morte, se necessário for, em quem é o nosso Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que a compreensão acerca de quem é Jesus, ela foi matéria de disputa também no início da história da igreja. Na verdade, até o 5º século da história da igreja, os cristãos estiveram debatendo e discutindo acerca de quem era Jesus, tentando compreender quem era Jesus. Alguns, às vezes, não estavam mal intencionados, não é que eles estavam querendo fabricar um Jesus diferente, mas eles estavam querendo explicar algumas coisas que eram difíceis de entender, e por conta disso, acabaram chegando a conclusões erradas acerca de quem era Jesus, a ideias erradas acerca de quem era Jesus. O que eu quero fazer hoje nessa manhã com os irmãos, aproveitando esse clima de escola bíblica dominical, é trazer para vocês algumas compreensões equivocadas de quem é Jesus. Se ontem eu comecei falando sobre Jesus como aquele que é suficiente para nós, e esse é o primeiro passo na caminhada, primeiro passo ao seguir Jesus é entender quem Ele é e que Ele é suficiente para mim. Hoje eu quero apresentar para vocês o Jesus insuficiente, o Jesus que não é suficiente, porque não corresponde ao Jesus das Escrituras. Eu quero mostrar para vocês algumas ideias que surgiram acerca de quem era Jesus, ali nos primeiros séculos, tá? Algumas dessas ideias, inclusive, estão vivas até hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema na teologia e na história da igreja, sobre as heresias cristológicas, tá? Eu pedi para o irmão colocar uns slides aí, só para vocês irem vendo alguns personagens, algumas coisas do que eu vou falando aqui, tá? Bom, eu dividi essas heresias cristológicas em 4 tipos, tá? 4 tipos de heresias, e a primeira que eu vou abordar com vocês aqui, vai ser as heresias da negação da humanidade de Cristo. Deixa eu tomar um golinho d'água. Então, o primeiro tipo de heresias, existiam pessoas ali nos primeiros séculos que começaram a negar que Jesus, ele era plenamente humano. Já pensou nisso? Pois é. Vou começar falando de um grupo que começou a negar que Jesus era plenamente humano, tá? Esse grupo ficou conhecido como o docetismo. O que era esse negócio de docetismo? Essa palavra doceta, ela vem de uma palavra grega chamada dokel, que significa aparência. Então esse primeiro grupo, eles acreditavam o seguinte, que Jesus, ele não era plenamente humano,
Ora, mas quando a gente olha para Jesus, nós vemos um ser humano como nós. Eles diziam, não, ele tem só a aparência de um ser humano, mas ele não é um ser humano real. Se você inclusive fosse tocar em Jesus, você ia passar por dentro dele. Ele seria, usando uma linguagem aqui mais moderna para nós, não é? Uma espécie de holograma, ok? Holograma lá que você passa a mão assim, né? Pronto, porque Jesus, ele era Deus, ele era um espírito pleno absoluto, plenamente Deus. E essas ideias docetas, elas bebiam muito de algumas filosofias que surgiam da época, que ensinavam uma ideia de que a matéria, o mundo material, ele é mau, sabe? Ele é pecaminoso. Bom, puro mesmo, é o espírito. Então, se Jesus, sendo Deus, fosse assumir um corpo humano de verdade, ele seria contaminado pela matéria, porque a matéria é má, é pecaminosa. Então Jesus era puramente espiritual. Se Jesus, por exemplo, quando ele andava na praia, ele não deixava pegadas na areia, porque era só espírito caminhando ali. Então era isso que esse pessoal ensinava. Na verdade, essa heresia, chamada de docetismo, ela aparece muito cedo na história da igreja. Já pelo ano 85 nós temos um camarada chamado de Cerinto, que já estava ensinando essas coisas, ok? E depois nós vamos encontrar também um camarada chamado Marcião de Sinop, cidade de Sinop. Esse camarada também, olha, essa ideia dele de que o mundo material é mau e o bom é o mundo espiritual, que as duas coisas, a matéria é a prisão do espírito e a prisão da alma, isso fez com que ele arrancasse da Bíblia um monte de coisa. Por exemplo, quando nós lemos nas Escrituras, quem foi que criou o mundo material que nós conhecemos? Quem criou o mundo? Deus, não é? Yahvé, Jeová, seja lá como você queira chamar, Deus criou, certo? Só que se o mundo material é mau, então esse Deus que criou o mundo material é um Deus mau. Marcião ia defender a ideia de que o Jeová do Antigo Testamento, na verdade, ele ou era ignorante, e aí por isso ele criou a matéria, ou ele era perverso mesmo, tá? Mas Jeová do Antigo Testamento não é o Deus que nós adoramos. O Deus que nós adoramos é o Pai de Jesus Cristo. Olha aí, ele criou uma divisão entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo. Você já viu algo parecido assim em alguma aula de história, né? Às vezes eu me lembro já professores na escola dizendo, não, porque o Deus do Antigo Testamento era mau, o Deus do Novo Testamento era bom. Pronto, Marcião já estava falando sobre isso, ok? E aí o que acontece? Então, a ideia dele, seguindo algumas filosofias, é que existia uma força no universo, era o protopai. Essa força, então, ela emanava outros seres dela, e um desses seres que emanou foi Jeová. E esse Jeová era o Deus mau, que aprisionou os espíritos na matéria. Mas agora o Pai de Jesus Cristo enviou Jesus, o Espírito perfeito, para libertar a gente desse mundo material, né? Nos desaprisionar desse mundo material. Pronto. Então o que acontece? Alguns teólogos vão condenar, né, essa heresia. Nós vamos ter, por exemplo, Irineu, Tertuliano, mas tem um caso interessante de um homem chamado Policarpo. Ele era bispo de Esmirna, ele foi discípulo do apóstolo João, conheceu o apóstolo João. Ele morreu queimado numa fogueira aos seus 86 anos de idade. Pronto, Policarpo disse que uma vez ele se encontrou com Marcião, e aí Marcião, ele queria que Policarpo o reconhecesse, porque Policarpo, discípulo do apóstolo João, um bispo respeitado no meio do cristianismo, se Policarpo reconhecesse Marcião como um crente verdadeiro, um pastor genuíno, então as coisas iam ficar bem. Então diz que ele chegou para Policarpo e disse assim: Policarpo, reconhece-me. E disse que Policarpo olhou para ele e disse: eu te reconheço como primogênito de Satanás. Pronto, diz que ficou o apelido dele esse aí,
primogênito de Satanás, né? Bom, o que mais que eu posso dizer? Essa heresia, claro, ela vai ser combatida e rejeitada, e no próprio Novo Testamento nós ainda encontramos os apóstolos combatendo esse tipo de heresia. Quer ver, por exemplo, o apóstolo João, quando ele escreve lá, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas depois ele vai dizer algo interessante, né? E ele se fez carne e habitou entre nós. Por que ele vai entrar nesse detalhe, ele se fez carne? Aí você vai para a carta, né, primeira carta de João, o que ele vai dizer? Também vai falar do verbo. Ele diz, aquele que era desde o princípio, que nós vimos com os nossos olhos, que nós ouvimos com os nossos ouvidos, que as nossas mãos apalparam. Por que ele vai chegar nesse nível de detalhe? Porque na própria carta ele vai dizer, aquele que nega que Jesus veio em carne, é do maligno. Por que ele está dizendo isso? Porque tinha gente negando que Jesus tinha assumido uma natureza humana plena, perfeita como a nossa, ok? Então esses ensinos eles vão ser combatidos, rejeitados ainda no primeiro século. Bom, a gente chega então numa segunda heresia, ainda negando a plena, completa humanidade de Jesus. O nome dessa heresia chama-se apolinarianismo. Por quê? Por causa do nome do homem que começou a ensinar essas ideias, um homem chamado Apolinário, certo? Apolinário, o jovem. Esse homem, ele era bispo de Laodiceia, lá na Síria, e as suas ideias, depois elas vão ser condenadas em vários concílios da igreja, né? Se reuniam os líderes da igreja para debater essa questão e condenaram as ideias de Apolinário. Em 362, no concílio de Alexandria, em 377, no concílio de Roma, 378 em Antioquia, no segundo concílio ecumênico de Constantinopla, em 381, e em 379, o Papa Damaso I também condenou completamente essa heresia. Eu botei até, pode voltar um pouquinho, eu botei umas figuras ali, né? Tem lá o Papa Damaso I, olha aí ele. Aquele ali também é Atanásio. Atanásio combateu muito essa heresia também, escreveu inclusive uma obra chamada Da Encarnação, Demonstração da Encarnação Divina. E ali está o Gregório de Nazianzo também, que combateu essa heresia. Agora um detalhe interessante, só para ressaltar para vocês, ó, tem cearense em todo canto do mundo, não é não? Olha o Gregório de Nazianzo, olha a cabeça dele ali, é cearense ou não é? Cearense vem desde os pais da igreja, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas voltando aqui, qual era a ideia que Apolinário defendia? Primeiro que Apolinário ele tinha uma visão da constituição humana, do que o homem é feito, que a gente chama de uma visão tricotômica, tá? Existem algumas possibilidades de interpretar do que o homem é feito. As mais comuns são a visão dicotômica, de um lado, que diz que o homem ele é feito de duas partes, uma parte material e uma parte imaterial, certo? A parte material a gente chama de corpo, a parte imaterial a gente pode chamar de espírito ou alma, tá? Essa é a visão dicotômica. A visão tricotômica, ela vai dizer que o homem ele é constituído de três partes, corpo, alma e espírito, sendo alma e espírito coisas diferentes na visão tricotômica. Eu não vou ter muito tempo aqui para entrar nesse detalhe e explicar a vocês qual é a minha posição, por exemplo, tá? Deixa aí para uma outra aula, o pastor Lincoln faz essa parte, certo? Tem até outras possibilidades também, unidade condicional, enfim. Mas voltando aqui, o que acontece? O Apolinário ele era tricotomista, ele entendia que o homem então era composto de corpo, alma e espírito, certo? Sendo que, aí você pode até mostrei ali, ó, o que era o espírito, aquela palavrinha grega ali, no círculo, a primeira de cima, a palavra pneuma, a palavra espírito, eu acho que é daí que vem o nome pneu, né? Porque espírito também é sopro, tem a ver com ar, então, né, o pneu você não enche lá, né? Pronto, então pneuma, espírito. O espírito seria a alma racional do ser humano, tá? Então o espírito estaria ligado com a nossa capacidade de compreender as coisas. Mas aí você tem ali debaixo a psique. Psique vem da palavra, na verdade a palavra psicologia vem de psique, seria o estudo da alma, só que aqui seria uma espécie de alma animal.
seria uma estrutura básica do ser humano, que também aparece em outros seres, certo? E você teria então o corpo, ali tem soma, né? Então tem doenças psicossomáticas, certo? Que afetam, né, nossa psique e afetam também o nosso corpo, soma, ok? Então o homem seria composto dessas três coisas. Quando Jesus veio ao mundo, e Jesus então encarnou, e aqui ele não ia negar que Jesus assumiu realmente um corpo material, Jesus assumiu. Só que o detalhe aqui é o seguinte: em Jesus, ele tem, de baixo para cima agora, um corpo humano igual ao nosso, ele tem uma psique, uma alma como a nossa, mas na parte do espírito, do pneuma, o que aconteceu? Jesus, que era o Logos eterno, o verbo eterno de Deus, a palavra Logos é a ideia de palavra, verbo, tá? Ele veio e incorporou na parte do espírito. Então, quando ele assumiu uma natureza humana, foi um corpo como o nosso, uma alma como a nossa, mas a parte do espírito, na verdade, ali não era igual ao nosso, era o verbo eterno ocupando, preenchendo essa parte no ser humano, ok? O Apolinário, ele estava muito preocupado com o perigo da gente separar Jesus em duas pessoas. Depois vai ter um debate, inclusive, com um outro grupo chamado Nestorianismo, mas nós vamos ver mais para frente, tá? Então, para ficar uma pessoa só, ele propôs essa ideia. Agora, qual foi o problema nessa ideia? O problema nessa ideia é que Jesus, de acordo com as ideias do Apolinário, ele não é 100% humano. Ele tem duas partes, que é humana igual a nossa, mas tem uma terceira que não é humana igual a nossa. Jesus seria, portanto, divide isso aí por 3, vai dar o quê? 33,333333, né? Então, ele seria 66,66666 humano, e esses 33, alguma coisa aí, ele não seria humano. Então Jesus, ele seria só 1/3 humano, perdão, né? 2/3 humano, 1/3 não humano, certo? Só que nós precisávamos de um representante que fosse completamente humano, para tomar o nosso lugar. Inclusive, uma frase que foi cunhada nesse período para combater essas ideias aí, era a frase que dizia o seguinte, ela foi dita por Gregório de Nazianzo, vai dizer o seguinte: aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. Por que que o sangue de touros e bodes não era suficiente para pagar o preço dos nossos pecados? O autor de Hebreus vai dizer isso, né? Por quê? Porque não foram touros e bodes que pecaram, foi um ser humano que pecou. E, portanto, eles não podem ser substitutos apropriados no lugar dos seres humanos. Quando Jesus se encarnou, ele não veio como um anjo, porque ele não veio para redimir anjos, ele veio como um ser humano, para ser o substituto que nós precisávamos, o nosso representante diante do Pai, aquele que ia ter vitória onde nós falhamos e nós pecamos. Então ele precisava ser homem como nós. Mas a visão aqui de Apolinário, Jesus era só parcialmente humano, só representaria, portanto, uma parte da nossa existência, e a outra parte que Jesus não representa, pronto, essa parte nós continuaríamos com os nossos pecados sobre as nossas cabeças, porque não houve redenção para essa parte, não houve alguém que nos representasse nessa parte, e portanto haveria ainda condenação para nós. Da mesma forma que os docetas negavam a plena humanidade de Jesus, e por isso o apóstolo João vai dizer, são do maligno, porque estão apresentando um Jesus que não pode ser o nosso representante, o nosso Salvador, porque não é humano como nós. Assim também Apolinário está apresentando um Jesus que em alguma medida é menos humano do que nós, ele também não pode ser o nosso representante que nós tanto precisamos. Bom, dito isso, vai aparecer então uma outra heresia ainda nessa negação da plena humanidade, chamada de eutiquianismo ou eutiquinianismo, certo? Por que esse nome estranho? Por causa de um homem chamado Eutico, certo? Ou Eutiquis, ou Eutíquio, depende da tradução,
Esse homem surgiu ali em 378 até 454. Ele era arquimandrita do mosteiro lá de Constantinopla. Pastor, o que é esse negócio de arquimandrita, né? Tem tanta gente hoje querendo, eu quero ser um bispo, quero ser apóstolo, quero ser vice-rei, né? Pronto, olha o nome mais bonito, arquimandrita. Tem ninguém aí atrás de ser arquimandrita, né? Novidade ficou aí, pronto. Arquimandrita era basicamente uma espécie de diretor do mosteiro, ok? Era quem mandava lá no mosteiro, pronto, era esse homem aqui. Era o Eutico, ok? E o Eutico também vai propor uma ideia, combatendo uma outra ideia do Nestório. Nós ainda vamos ver para frente, não vou gastar muito tempo aqui, tá? Mas qual era a ideia do Eutico? O Eutico acreditava o seguinte, ó, Jesus sempre foi Deus, né? E ele veio para assumir uma natureza humana, só que o que aconteceu foi uma espécie de fusão entre as duas naturezas. E essa fusão resultou então numa terceira coisa, que seria uma espécie de natureza híbrida, uma mistura entre o divino e o humano. Eu gosto de ilustrar isso daí, mais ou menos assim, imagina você pegar um liquidificador, aí você joga lá dentro do liquidificador uma banana, açúcar, leite, uma bananada, né? E bate tudo. Quando você tirar aquele líquido de lá, não é mais só uma banana, não é mais só o leite, não é mais só o açúcar, é uma terceira coisa, a bananada, né? É uma mistura daquilo tudo, pronto. Assim seria no caso de Jesus, segundo a visão de Eutico, tá? Agora, qual é o problema com essa visão? O problema com essa visão é que esse Jesus encarnado, no final das contas, agora ele não é mais nem divino e nem humano. Ele é uma terceira coisa que a gente não sabe o que é. Então ele nem serve para nos representar enquanto homens e nem serve para representar o Pai enquanto Deus, porque ele é um terceiro elemento que a gente não sabe o que é. Então é claro que essas ideias do Eutico, elas vão ser combatidas também. Só que aqui tem um detalhe. Eutico tinha um protegido, não, um protetor melhor, ele era um protegido, de um homem chamado Dióscoro, e Dióscoro ele era um bispo, e um bispo influente, ele tinha os contatos até lá dentro do palácio. Então o que o Dióscoro fez? Ele convocou um sínodo, lá na cidade de Éfeso, para defender as ideias do Eutico, e aí esse sínodo lá aprovou. Rapaz, o Eutico é ortodoxo, o Eutico está aí, um teólogo bom da gente seguir, Eutico, pronto, foi isso que o sínodo fez. Mas por que o sínodo fez isso? Porque ele juntou só quem era a favor do Eutico. Quem condenava o Eutico, por exemplo, o bispo de Roma, Leão I, ele escreveu uma carta chamada Carta Dogmática, e ele enviou essa carta para ser lida lá. Quando ele soube que ia ter esse concílio, ele enviou essa carta para ser lida, ele não ia poder estar lá, e mandou representantes. Quando chegou lá, não deixaram ler a carta, porque aquela carta poderia mudar a opinião das pessoas, e mais do que isso, pegaram os representantes dele lá, e sabe o que foi que fizeram? Mataram na paulada. Quem matou? Os bispos, os sacerdotes, digamos assim, né? Nem todos eram bispos, ok? Tanto é que o nome desse sínodo vai ser apelidado, né, pelo Leão I, como o sínodo dos ladrões, por conta daquilo que eles fizeram. Ele escreveu uma carta para uma mulher chamada Puquéria, só um nome bonito, né? O Flaviano Marti foi um que foi contra e morreu por causa disso, e você tem ali o Leão I, tá? Mas pode passar, que eu acho que eu botei a foto também da Puquéria. Aí o Teodósio II era o irmão dela, irmão da Puquéria, está ali, ok? E ali é o Marciano, que foi um homem com quem ela casou depois. Essa mulher, Puquéria, quando o irmão dela, ela era uma princesa, disse que era uma mulher muito devota, muito piedosa, inclusive fez um voto de castidade, não ia casar nunca. Ela tinha duas irmãs, as irmãs foram na mesma onda também, fizeram esse voto. Então ela era muito preocupada com as coisas de Deus. E aí o que foi que aconteceu?
quando o irmão dela assume o trono, ela era a irmã mais velha, ele ainda era pequeno, então ela meio que contornou a situação naquele primeiro momento. Então ela foi alguém que ajudou muito a causa da igreja nesse primeiro momento. Depois, o irmão dela morreu, um acidente, uma queda de cavalo, e aí quem assumiu foi o Marciano. Ela viu a necessidade que ela ia ter que casar pelo bem da obra de Deus. Então ela casou com o Marciano e assumiu o trono lá, ele, né? E aí ela influenciava, por isso que o Leão I escreveu carta para ela, certo? Bom, o que acontece? Um novo sínodo vai ser, um novo concílio, o concílio de Calcedônia, depois ele vai ser convocado, e nesse concílio a decisão de Éfeso ela vai ser completamente rejeitada, invalidada, e o próprio Eutico e o Dióscoro também vão ser condenados como hereges. Ok, então, indo adiante, e aqui só lembrando, nessa posição, Jesus também não seria capaz de salvar ninguém, porque não era nem completamente humano, nem completamente divino. Nós agora vamos chegar num segundo tipo de heresias, certo? Essas heresias são as que eu chamo de as heresias da negação da plena divindade de Jesus. Então, se as primeiras aqui negavam a plena humanidade, diziam Jesus não é humano, completamente humano não, pode ser uma parte, mas completamente não. Essas aqui vão negar que Jesus fosse divino, vão negar a plena divindade de Jesus. E a primeira que eu trouxe para apresentar para vocês é uma heresia chamada de ebionismo. Ebionismo. Ela vem de uma palavra hebraica, ebion, e essa palavra significa pobre, ok? Então não é que os ebionitas, eles necessariamente eram pobres, mas os ebionitas entendiam que Jesus veio, Jesus era o Messias de Israel, Jesus ele tinha uma preocupação maior com os pobres, com os necessitados. Os ebionitas também, eles enfatizavam muito um rigor ascético, né? Você negar algumas coisas para que você pudesse então alcançar uma maior santidade, comunhão com Deus. Só que o que os ebionitas de fato eles ensinavam, ok? Eles falavam que a fé não era suficiente para a nossa salvação, certo? O que nós precisávamos fazer para ser salvos? Cumprir a lei. Então eles defendiam a ideia da observância da lei. O crente tem que ser circuncidado, se ele não for, ele não é crente de verdade, não vai ser salvo no final. E eles também diziam que Jesus não é plenamente divino, que Jesus ele era humano, mas ele não era Deus, ele era um grande profeta, um profeta que ele até recebeu assim, foi empoderado pelo Espírito de Deus para agir com poder e tudo mais, mas em si mesmo ele não era Deus. E o que os ebionitas eles queriam com isso? Eles queriam basicamente defender o monoteísmo, a ideia de que nós temos um só Deus. E para eles não conseguiam entender assim, peraí, mas se o Pai é Deus e Jesus não é o Pai, então nós vamos ter dois deuses? Não, de jeito nenhum. Então nós vamos dizer o seguinte, tem só um Deus que é o Pai, e Jesus é um grande profeta, mas não é Deus, ok? Então, no Novo Testamento nós vamos ver grupos muito parecidos com esses ebionitas sendo combatidos também pelo apóstolo Paulo, né? Às vezes nós chamamos esses grupos de judaizantes. Então os ebionitas, por exemplo, eles rejeitavam os escritos de Paulo, porque eles tinham raiva de Paulo, eles diziam que Paulo era um traidor do judaísmo, que tinha abandonado a lei. Então essa era a visão ebionita. Jesus era só filho de José com Maria, não tinha nascimento virginal, não tinha nada disso, eles rejeitavam, ok? O que mais? Tem uma questão interessante, que dentro desse grupo tinha alguns que ainda queriam dar algum tipo de divindade para Jesus, só que ele sempre colocava essa divindade abaixo da divindade do Pai. Então assim, Jesus em alguma medida pode ser considerado assim mais ou menos divino, mas não Deus igual a Deus. Só que isso criava um problema também, né? Temos dois deuses? Como é que é isso, né?
Um Deus que é menos do que Deus, como é que é isso que funciona? Ok? Então, claro que esses ensinos dos ebionitas também foram rejeitados, mas eles ainda permanecem até hoje em muitos lugares. Tem umas seitas, tá? Eu conheci uma igreja, por exemplo, que inclusive essa igreja existia na minha cidade, mas ela acabou por conta de problemas morais. Mas o grupo restante que ficou daquela igreja foi o que deu início à nossa igreja hoje, certo? E assim, a sede dessa igreja, que ficava em Fortaleza, eles começaram a ir por um caminho do judaísmo, e começaram a trazer práticas judaicas para dentro da igreja, e daqui a pouco eles começaram a dizer que Jesus não era Deus, igual os ebionitas, que nós tínhamos que guardar tudo aquilo lá do judaísmo. Jesus não era Deus, Jesus era um grande profeta, mas não era Deus. Eles judaizaram. Sabe qual foi o final dessa igreja? Hoje, se você passa de frente para o prédio deles, antes o nome era Igreja Batista Peniel. Batistas só tinham um nome, nunca foram batistas e nem vieram de uma tradição batista, mas por alguma razão eles colocaram esse nome. Então era Igreja Batista Peniel. Hoje, quando você passa lá, é Sinagoga Beit Peniel, que é Casa Peniel. E o cara que era o pastor, hoje ele não é mais pastor, ele é rabino. Então, se você chegar lá, ele está com aqueles filactérios enrolados no braço, quipar na cabeça, não aceitam mais o Novo Testamento, rejeitam apenas o Velho Testamento, porque eles se tornaram realmente judeus, eles voltaram para o judaísmo. Bom, indo adiante, uma outra heresia que negava a plena divindade de Jesus, e essa daqui é a mais famosa de todas, essa foi o grande problema da igreja aqui nos primeiros séculos, é uma heresia chamada de arianismo, tá? Arianismo. E arianismo aqui não tem nada a ver com aquele pessoal lá que pregavam a pureza de uma raça lá na Alemanha do século passado, né? Vocês lembram? Tinha um camarada de um bigodinho lá, pronto, falavam da raça ariana. Não tem nada a ver, aquilo ali é outra coisa, outra ideia, tá? Outra loucura. Mas esses arianos aqui, o nome vem por causa do cara que começou a ensinar, que chamava Ário, era Ário de Alexandria, certo? E o Ário, ele era diácono lá de Alexandria, natural da Líbia, e esse camarada, Ário, foi inclusive influenciado por um outro cara chamado Paulo de Samosata, depois nós falamos sobre ele. Agora, os ensinos de Ário foram tão influentes, que em alguns momentos imperadores deram razão a Ário, e a igreja quase se tornou ariana, sabe? Hoje os arianos são uma seita. Se tivesse prevalecido lá, como quase prevaleceu em muitos momentos, nós é que seríamos a seita hoje. Agora, teve um camarada que apareceu para combater o Ário. Quem era esse camarada? Atanásio. Rapaz, Atanásio, ele tinha um apelido, era o anão negro, que ele era baixinho assim, moreno, né? E era um camarada muito sério, muito firme nas suas convicções. Uma vez o imperador estava passando, ele segurou nas rédeas do cavalo do imperador para dar uma bronca nele, porque ele estava favorecendo o arianismo. Tinha medo não, né? Esse camarada, ele foi exilado, eu não lembro quantas vezes, 5 ou 7 vezes, exilado, expulso, perseguido, caluniado de todas as formas. Uma vez, inclusive, trouxeram uma mulher imoral, para fazer uma falsa acusação a Atanásio. E quando trouxeram ela, o próprio Atanásio, quando chegaram dizendo que ela tinha tido relações com ele, e fizeram essa acusação na frente da igreja e tal, o próprio Atanásio chegou lá e disse assim: você pode apontar para nós, reconhecer quem foi esse que fez isso com você? Só que ela não conhecia o Atanásio, não tinha Instagram na época, Facebook, não deu tempo dela dar um Google, né, para ver a foto do Atanásio. Ele disse que na hora ela não soube apontar, e ficou claro para todo mundo que era uma falsa acusação. Diz que uma vez Atanásio estava fugindo num barco, num rio,
e atrás vinha um barco dos soldados para prender Atanásio, e eles gritaram, o barco do Atanásio na frente, eles gritaram: vocês viram Atanásio? E aí o próprio Atanásio, lá dentro do barco, respondeu assim: está um pouco adiante de vós. Aí eles passaram com o barco na frente do barco do Atanásio, né? O anão negro, foi esse homem que lutou mesmo assim, com unhas e dentes pela fé. Teve um momento que a coisa estava tão difícil, que chegaram para ele e disseram assim: Atanásio, é você sozinho contra o mundo. Ele disse: pois que seja então Atanásio contra o mundo, mas eu não posso me calar. Bom, o que acontece? O que o Ário pregava que era assim tão terrível, que Atanásio teve que lutar mesmo assim com todas as forças? Pronto, o Ário ensinava que Jesus, ele era a primeira criatura de Deus, a criatura mais excelente, mais gloriosa, mais grandiosa, que por meio de Jesus, Deus criou tudo o mais, tá? A primeira criatura exuberante, excelente, poderosa de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Vocês estão gostando do que Ário está ensinando? Mas o que ele está dizendo? Jesus era uma criatura, não era Deus. Estavam negando a plena divindade de Jesus. E sabe o que acontecia? Ário era cantor, olha aí, cantor e compositor. Naquela época, você não tinha rádio, CD, quer dizer, hoje em dia também não tem CD mais, né? Mas não tinha pendrive, não tinha Spotify, não tinha nada disso. Então, o músico ele era muito apreciado. Você ter a oportunidade de ouvir alguém cantando alguma coisa, tocando algum instrumento, era um privilégio, né? E o Ário, ele compunha músicas, ele chegava na igreja, ele cantava essas músicas, e aquelas músicas assim, ó, grudava no ouvido do pessoal. O povo começava a repetir, cantar aquela música. Tinha uma que ele dizia assim: houve um tempo em que o verbo não era. Pronto, tocou em todas as FM lá de Alexandria. Houve um tempo em que o verbo não era. Não sei como é que era a melodia não, mas ele cantava lá, e o povo repetindo, ó: houve um tempo em que o verbo não era. O que ele está dizendo? Houve um tempo em que Jesus não existia, que ele não era Deus eterno. Então essa era a grande heresia pregada por Ário. E teve uma vez que a igreja se reuniu num concílio para discutir isso, e aí propuseram a seguinte ideia. Atanásio, ele dizia assim: olha, Jesus, ele é homoúcios. O que é isso? Ele é da mesma substância, da mesma natureza que Deus o Pai. Ele é consubstancial com o Pai. Ele é homoúcios. Aí teve um pessoal lá que disse assim, Ário dizia: não, Jesus ele tem uma natureza completamente diferente da do Pai. Aí teve um pessoal que disse assim: rapaz, vamos tentar aqui uma proposta assim no meio, nem para lá e nem para cá. Vamos dizer assim, que Jesus não tem a exata natureza do Pai, mas que a natureza de Jesus também não é completamente distinta da do Pai. Vamos dizer que Jesus tinha uma natureza semelhante à do Pai. Aí como é que ficou a palavrinha? Homoiúcios, um izinho só no meio. Vamos botar só esse izinho aqui no meio aqui. Pronto, resolve o problema, né? Nem para lá e nem para cá, uma letrinha só, um izinho aqui, e estamos todo mundo junto. Tá bom para vocês? Jesus é de uma natureza semelhante à do Pai, tá bom? Tá não, porque se esse fosse o caso, Jesus ainda não seria Deus, seria algo quase lá, meio parecido, mas não seria Deus. Então, Atanásio lutou com unhas e dentes, até o final. Ele não viu a sua obra prevalecer, parece que ele morreu antes da última decisão dos concílios, que condenaram o arianismo como uma heresia, ok? Mas ele lutou bravamente até o final. E o arianismo acabou? Não. É aquele negócio, a gente condena os hereges, mas eles saem e continuam formando ali a sua heresia,
e ganhando adeptos. O arianismo ele permaneceu com muita força até mais ou menos o século VII, depois ele deu uma desaparecida, mas hoje nós temos grupos, seitas, que defendem uma visão acerca de Jesus, que é a mesma de Ario aqui. Vocês lembram de alguma seita que defende uma visão assim, muito parecida com essa de Ario? Testemunhas de Jeová. Pronto, são neo-arianos, né? Neo-arianos. E a obra que todo mundo lê hoje, o pão diário. Não tem nada a ver com Ario não, tá? Ali é pão diário, uma palavra só, né? Do dia a dia, certo? Pode continuar lendo, tem nada a ver com Ario. Bom, então Ario foi rejeitado, condenado como herege, por negar que Jesus ele era Deus. Ora, mas naquelas passagens que fala de Jesus como Deus, Ario dizia, não, aí Deus está apenas dando assim como se fosse um título de honra para Jesus. É a mesma explicação que os testemunhos de Jeová dão, por isso que eles botam lá, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus com D minúsculo, não é? Pronto, nada mais herege do que isso, tá? Ok. E na adiante a gente chega então no nosso terceiro grupo de heresias, terceiro tipo de heresias aqui, que é a heresia da negação da união pessoal de Cristo. O que é isso? União pessoal de Cristo. Que as duas naturezas, natureza humana e a natureza divina, elas estão unidas numa só pessoa, a pessoa do Verbo eterno, do Logos, tá? Então, teve um camarada que negou isso daí. Como era o nome dele? Nestor, ou Nestório. E aí o nome dessa heresia vai ser chamada de nestorianismo, certo? Eu botei até aí uma imagem aí, bem antiga, uma pintura, mostrava lá uma procissão de padres nestorianos. Tem uma placa também, aí o Eusébio de Nicomédia, ainda vou falar dele, pode voltar um pouquinho, ou será que eu pulei ele, não falei sobre ele, enfim, não sei se eu falei ainda não, mas qualquer coisa pode passar ele. O Eusébio de Nicomédia era o cara que apoiou o Ário, né? Então ele não era uma comédia, era um cara muito perigoso, tá? Pronto, tá aí, ó, padres nestorianos em procissão no domingo de Ramos, a pintura aí, bem antiga, na China. Estão vendo onde é que eles chegaram? Pode passar também, tem ok, pode passar. Aí também uma estela nestoriana, né, que atesta a existência do cristianismo nestoriano na China do século VII depois de Cristo. Ok? Então, continuou, né, a heresia nestoriana perdurou por muito tempo. Mas o que ele ensinava, tá? Bom, primeiro eu preciso dizer que ele era bispo de Constantinopla e tinha uma rivalidade entre duas escolas de pensamento, de interpretação da Bíblia, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. E no caso do Nestório, ele era ligado à escola de Antioquia. Por isso que também eles vão entrar em muito conflito com aquelas outras posições lá do Eutico, porque o Eutico era da escola de Alexandria. Então esse pessoal, ele não se comunicava muito bem. Surgia uma proposta de Alexandria, o pessoal de Antioquia já ficava assim, rapaz, você tem cheiro de heresia, né? Vamos olhar isso aí com mais calma. Quando surgiu uma proposta de Antioquia, aí o pessoal de Alexandria, certamente isso deve estar errado, né? E a confusão começava. O Nestório, por exemplo, ele era um cara que ele combateu veementemente o arianismo, lutou contra o arianismo, esse bando de hereges arianos. Pronto, Ario era de onde? Alexandria, né? E aí, sabe qual foi a primeira coisa que o Nestório fez quando ele assumiu o seu bispado lá em Constantinopla? Ele incendiou uma capela ariana. Olha o camarada, será que era né, tranquilo? Pronto, primeira coisa. Tem uns hereges arianos bem ali, ó, a igreja deles ali, pronto, vamos lá tacar fogo. Foi lá e tacou fogo. Esse era o Nestório. Cara assim, difícil, certo? Bom, o Nestório, ele entendia, primeiro, ele foi contra uma proposta que dizia que Maria ela era mãe de Deus. Essa proposta apareceu inclusive na resolução de um concílio, a palavra era Theotokos, palavra, mãe de Deus, ok? Ele foi contra essa ideia. Por quê? Ele entendia o seguinte, olha,
Maria, ela era mãe somente da parte humana de Jesus. Então ela foi mãe da natureza humana de Jesus. Mas da parte divina, da natureza divina de Jesus, não, ela foi só uma espécie de portadora, uma espécie de incubadora, né? Aí ele preferia usar a expressão Christotokos, era mãe de Cristo, mas não mãe de Deus, ok? Tem algum problema com essa expressão? Maria, mãe de Deus? Tem algum problema? Depende de como for usada, né, a expressão. Quando os pais da igreja usaram essa expressão inicialmente, qual era a ideia deles? Por que eles estavam dizendo que Maria era mãe de Deus? Não é porque eles estavam querendo atribuir a Maria algum superpoder, que Maria era divina porque era mãe de Deus. Não tinha nada a ver com isso, nada. Eles usaram essa expressão combatendo inclusive as heresias que a gente falou, como o arianismo. O que eles estavam querendo dizer? Olha, aquele que nasceu de Maria, que estava lá no ventre dela, não era só humano, ele era Deus também. Foi o ente santo que estava no ventre dela, obra do Espírito Santo no ventre dela. Ele era Deus e homem. Por isso eles estavam combatendo, né? O arianismo deixando claro, quem nasceu de Maria, aquele Jesus, era homem, era, mas não era só isso, era Deus também. Então Maria era mãe de Deus, porque quem nasceu dela era Deus também. Era nesse sentido que eles usavam, ok? Até aí, algum problema? Problema nenhum. Só que depois, é claro, com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a usar essa expressão, junto com outros desvios doutrinários ao longo da história, juntaram tudo para entender que na verdade Maria estava numa posição acima dos homens, né, comuns, e portanto Maria poderia ser venerada. Maria, você pode orar para ela, pedir para ela, né, ela vai interceder por você. Tem até uma frase que às vezes alguns católicos romanos colocam assim nos carros, né, diz assim: pede à mãe que o filho atende. Já viu isso daí? Pois é, eu já fui católico praticante, já pensou? Né? Mas Deus é bom, me tirou de lá. Bom, o que acontece então? O Nestor, a partir de então, dessa sua ideia, ele vai pregar que Jesus, na verdade, ele tinha sim uma natureza humana completa, sim uma natureza divina completa, ele era Deus e ele era homem. Olha que coisa, estamos concordando com o Nestor? Estamos, né? Só que essa natureza divina de Jesus, ela tinha uma pessoa divina por trás, essa natureza humana tinha também uma própria pessoa por trás, de modo que Jesus então, ele era duas pessoas. Olha a ideia da história. Por isso que é uma heresia que nega a unidade das naturezas numa só pessoa de Jesus. Então foi isso que o Nestório foi pregar. Por isso, se eu voltar um pouquinho, eu botei um gráfico lá, que tem as duas naturezas separadas, aí ó, no nestorianismo, ó. Homem de um lado, Deus do outro, ó, dividido, porque são duas pessoas em Jesus. Como é que é isso? Então é claro, o nestorianismo ele vai ser combatido, especialmente por um camarada chamado Cirilo de Alexandria, mas não é porque Cirilo de Alexandria era bom não, é porque ele era de Alexandria, ele tinha a raiva de Nestório da Antioquia, e Cirilo também não era peça boa, também não muito boa não, viu? Também fez um bocado de coisa meio perversa, mas o fato é que no final das contas, o Nestório, ele vai ser exilado, tá? Ele vai ser rejeitado, combatido, ele vai ser destituído da posição dele de bispo, e ele vai ser exilado, primeiro para o mosteiro de Antioquia, foi mandado para lá para o mosteiro, mas depois que ele já estava lá, não, vamos mandar ele para outro canto, aqui não, né? Mandaram ele então para a cidade de Petra, na Arábia, e quando chegou lá em Petra da Arábia, ele disse, não, aqui também não, mandaram ele então para um oásis de Uper, no Egito, e lá ele passou o resto dos seus dias reclamando que ele não tinha sido compreendido. As pessoas não entenderam bem o que ele queria dizer, mas sabe de uma coisa? Hoje, assim, o nestorianismo ele sobreviveu também, tá? Outros lugares começaram também, continuaram, preservaram esses ensinos atribuídos a Nestório. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: hoje há uma disputa dentro da academia se realmente Nestório ele não foi mal compreendido mesmo. Sabe por quê?
Porque encontraram um livro escrito por Nestório. Eu até coloquei também aí o livro aí. Pode passar, um livrozinho da capa preta. Olha aí. O livro de Heráclides de Damascus. Ok? Pronto. Uma apologia teológica de Mar Nestórios. Está ali. Nesse livro, Nestório vai apresentar uma visão muito próxima da que vai ser defendida em Calcedônia, que é a visão ortodoxa, e ele vai inclusive dizer que ele ficou muito satisfeito com o resultado do concílio, e que ele cria naquilo mesmo, defendia aquela visão que o concílio tinha estabelecido. Esse livro foi descoberto em 1895, no que diz respeito à história, não faz tanto tempo assim, tá? Ele vai afirmar, o mesmo que é um, é duplo. Ele vai dizer, é um só, e nesse um existe duas naturezas. Então pode ser que realmente Nestório, ele não defendia exatamente o que disseram que ele defendia, mas ele também era um camarada tão difícil, né? Tão bem sem futuro, e criou inimigos tão poderosos, porque ele também foi muito radical também, que acabou que ninguém queria ouvir o que ele realmente defendia ou não. Herege, fica aí e acabou-se, né? Se cala. Pronto. Nestório. E a gente chega então, por fim, no nosso quarto e último grupo de heresias, que são as heresias da negação da distinção entre o Pai e o Filho, tá? Negação da distinção entre o Pai e o Filho. O que essas heresias, elas defendem? Bom, primeiro a gente tem um tipo dessa heresia chamado de sabelianismo ou monarquianismo dinâmico. Perdão, modalista, o dinâmico eu vou falar daqui a pouco, tá? Sabelianismo ou monarquianismo modalista, tá? Qual é a ideia? Primeiro, sabelianismo por causa de um homem chamado Sabélio, que defendia essas ideias. Ele foi presbítero de Ptolemaida em 250. Então, o nome no Ocidente ficou conhecido como sabelianismo. No Oriente ficou conhecido como a ideia que ele defendia, que era esse monarquianismo modalista. Monarquianismo vem da ideia de monarquia, né? Monoarre, um só principal, tá? Arre é princípio, principal, governo, inclusive. Então, um só governo, certo? Qual era a ideia aqui? Que havia um só, que é Deus, certo? Mas esse Deus, por isso a ideia de modalista, ele se apresentava, se revelava de modos diferentes. Imagine um ator. Aí o ator, aquele teatro daquele período, né, usava máscaras. Então imagine um ator, ele chega, ele bota a máscara do pai. Aí ele se apresenta como o pai. Oi, eu sou o pai. Daqui a pouco ele sai de cena, tira a máscara do pai e bota a máscara agora do filho. É o mesmo ator, está se apresentando agora como o filho. Dali a pouco ele tira a máscara do filho e ele volta e se apresenta como o espírito, tá? Então a heresia modalista é uma só pessoa, no final das contas, é o mesmo ator, é o mesmo Deus, o Pai, mas ele se apresenta como se ele tivesse identidades diferentes, de maneiras diferentes, como se ele estivesse interpretando um papel diferente de cada vez. Então primeiro ele veio como o Deus criador, o Pai de todas as coisas, depois ele saiu de cena, assumiu a natureza humana e veio como se fosse Jesus, depois ele saiu de cena e assumiu essa natureza espiritual do Espírito Santo e se apresentou como o Espírito Santo, certo? Qual é o problema com essa visão? Talvez até algum de vocês já tenha pensado em Deus assim, né? Qual é o problema com essa visão? O problema, irmãos, é que o Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. O que nós temos na doutrina da Trindade, o que nós encontramos a partir da revelação das Escrituras, é que há um só Deus, uma só essência divina, substância divina. Ela é compartilhada por, eu vou usar essa expressão, 3 núcleos de consciência: Pai, Filho e Espírito Santo. De modo que o Pai, ele está no Filho, o Filho está no Pai, e eles estão no Espírito, experimentando a existência de uma maneira que é diferente de nós, porque afinal de contas, só Ele é Deus, e só Ele pode experimentar a existência dessa forma.
Nós somos criaturas presas a tempo, espaço, etc. Então ali essa unidade profunda, dentro dessa unidade profunda, substancial, essencial, o pai sabe que não é o filho sabe que não é o pai e o filho sabe que não são o espírito, e eles se relacionam num relacionamento de amor e intimidade um com o outro. Há um só Deus, esse único Deus, ele é compartilhado por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns vão acusar a doutrina da Trindade de ser uma contradição, mas note, contradição seria nós dizermos que há uma só essência e ao mesmo tempo há 3 essências. Nós não dizemos isso, nós dizemos há uma só essência, tá? Ou dizermos que há uma só pessoa e que há 3 pessoas, isso seria uma contradição, nós não dizemos isso. O que nós dizemos é que há uma só essência compartilhada por 3 pessoas diferentes. Ele é um no sentido que é relacionado à sua essência, mas relacionado à sua pessoa, ele é 3, ok? Acho que foi Agostinho que disse assim: se você tentar explicar na profundidade do que há a doutrina da Trindade, você vai perder a sua mente. Ó profundidade da riqueza. Agora, se você tentar negar a doutrina da Trindade, aí você vai perder a sua alma, porque você está negando o Deus verdadeiro. Sabe? Tem um monte de gente aí dizendo que acredita no mesmo Deus que a gente, né? O Deus dos muçulmanos, o Deus dos judeus e o Deus dos cristãos é o mesmo Deus. Só o nosso é um Deus triuno, os outros não, ok? Mas voltando para cá então, o Sabélio aqui, ele defendia essa heresia modalista. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai encontrar muito problema com isso, muita dificuldade com isso. Para quem é que Jesus orava, quando ele orava? Será que Jesus ele dizia assim: ó meu eu oro a mim, nesse momento, né? Pai nosso, que sou eu mesmo, que estou no céu, santificado seja o meu nome. Era assim a oração de Jesus? Aí o sabeliano aqui, o modalista, ele vai dizer assim: não, peraí, tenha calma, Jesus ali estava encenando. Vixe, pois é, ele estava ensinando para a gente como é que ora, era só isso o propósito, tá? Jesus estava mentindo, dizendo que estava orando e não estava orando. Aquelas madrugadas que ele virava de oração, né? Era só mentindo para nós. Bom, mais do que isso, existem momentos em que nós vamos encontrar Pai, Filho e Espírito Santo se relacionando. Por exemplo, o batismo de Jesus, está lá, a voz do Pai nos céus dizendo: este é o meu Filho amado. Jesus entrando na água, olha o Batista, né? Jesus entrando na água, e o Espírito Santo descendo no formato de uma pomba. Pai, Filho e Espírito Santo presentes no mesmo momento. Como é que explica isso? Eu já ouvi de um camarada dizer que era o seguinte: não, é porque na hora que Jesus entrou na água, ele se transformou naquela hora no Pai, e ele disse assim: este é o meu Filho amado, e na hora que o povo olhou para cima, ele se transformou bem rápido no Espírito Santo, desceu, e depois transformou rápido de novo em Jesus. Pronto. Não dá para mim não, essas coisas não, mas enfim, tá? Então, esse seria o modalismo. Tem gente acreditando nessas coisas hoje? Tem algum grupo que defende isso hoje? Alguém conhece algum grupo que defenda hoje isso daí, essas ideias? Eu já conversei às vezes com uns irmãozinhos assim, meio desavisados, defendendo uma ideia assim, sabe? Às vezes até na nossa oração, né? A gente é meio modalista na nossa oração, né? Ó meu Pai, eu te louvo, Jesus, porque tu, Espírito Santo, tem que ter calma, né? Calma, você está dizendo que é a mesma pessoa, né? Tenha calma. Bom, mas tem um grupo hoje muito conhecido, eles têm banda e tudo, sabe? E vendem muito CD. Eu trabalhei numa livraria evangélica, quer dizer, vendia CD, né? Hoje não vende mais. Mas eu trabalhei numa livraria evangélica, lá vendia CD nessa época, e aí o pessoal ia lá procurar, tinha as coleções deles, assim, eram coleções numerosas. E certamente você já deve ter cantado alguma música desse grupo.
Você já deve ter cantado assim, ó: não há ferrolhos, nem portas. Já cantou? Quem já cantou? Levanta a mão. Os outros só não querem se entregar, né? Pois é. Voz da mentira, ou voz da verdade, nome do grupo, tá? Botei aí, tinha uma imagem deles aí. Enfim, eles são assumidamente modalistas. Eles dizem que a doutrina da Trindade é uma doutrina de demônios. E me espanta que eles encontrem tanto espaço ainda no meio das igrejas, sabe? Tem umas músicas deles que podem realmente ser bonitas, né? Agora, se você conhecer outras, como eu vendia CD, eu conhecia. Tinha uma que dizia assim, ó: sapatada no diabo eu vou dar, no nome santo a igreja vencerá. Pronto. Só para vocês terem uma ideia do nível, tá? Sapatada no diabo. Bom, dentro desses grupos aqui também, ainda tinha um outro grupo chamado de monarquianismo dinâmico. O que era o monarquianismo dinâmico? E esse aqui era defendido por um cara chamado Paulo de Samosata, que eu falei lá atrás. Foi bispo de Antioquia. Ele dizia o seguinte, ó: Jesus, ele era humano, era um homem, e no batismo, ele foi adotado por Deus, como filho de Deus, e ele recebeu ali o poder do Espírito. Dinamis, a palavra significa poder, inclusive a palavra dinamite vem daí, né? Porque é uma explosão poderosa, certo? Então a ideia é, Jesus então ele era só humano, normal, um homem normal, mas no batismo o Espírito Santo desceu sobre ele e deu a ele poder. O Logos divino e eterno desceu sobre ele, Deus no caso, desceu sobre ele. Tem um só Deus, uma só realidade, essência divina, tá? Naquele momento o Jesus humano foi incorporado por essa realidade divina, e ali o Logos começou a cada vez mais ir controlando Jesus, a fim de que Jesus pudesse fazer a sua obra de salvação aqui, certo? Só que aconteceu naquela cruz, quando ele estava ali pronto para ser morto, aí o Logos saiu de Jesus, o Espírito saiu de Jesus, abandonou Jesus na cruz. Por isso que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Olha a ideia, certo? Então eram esses tipos de heresias aqui que negavam a distinção entre o Pai e o Filho, entendendo que na verdade havia um só Espírito divino, um só ser divino, uma só pessoa divina. E quando Jesus é caracterizado aqui como uma pessoa, é só no que diz, diferente do Pai, é só no que diz respeito à sua humanidade. No resto, aquele mesmo Pai veio como se fosse o Espírito sobre ele, usou ele e depois descartou ele. Mas Deus mesmo só tem um. Jesus só esteve sob o efeito desse Deus por algum tempo da sua vida, ok? Bom, meus irmãos, é claro que todas essas heresias, eu coloquei um gráfico aí no final, representando um resumo de como que são essas heresias, para você poder se lembrar, né? Eu sei que são muitas coisas, muitas informações, às vezes a gente tem que rever e rever, para a gente ir guardando as informações na memória, tá? Mas é claro que todas essas heresias, elas foram rejeitadas no final, porque apresentavam Jesus que não era suficiente para nos salvar, não era suficiente porque era o contrário do Jesus que nós precisamos e que é apresentado na palavra de Deus. Então, nós precisamos de um Salvador que seja ao mesmo tempo unido numa só pessoa, ele seja completamente humano como nós pecamos, e precisamos receber, então o salário do pecado é a morte, precisamos receber o juízo de Deus sobre as nossas cabeças, por causa dos nossos pecados, e não tem nada que a gente possa fazer para pagar esse preço. Nós precisávamos que alguém que fosse homem como nós, tomasse o nosso lugar, e recebesse o juízo sobre si, pagando completamente a nossa dívida. Mas sabe, um homem poderia dar a vida no lugar de outro homem, se ele não tivesse pecado nenhum, uma vida por uma vida. Nós precisávamos de alguém que valesse muito mais do que todos nós juntos, cuja vida tivesse valor eterno e pudesse pagar o preço das nossas, que pudesse receber o juízo de Deus e permanecer de pé no final,
ressuscitado no final, ele diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo voluntariamente a dou. Nós precisávamos de alguém que, ao mesmo tempo, enquanto fosse completamente humano, fosse também completamente divino. Precisávamos de um Salvador, humano como nós, divino como Deus. Esse é o único Salvador suficiente que nós podemos ter, e nós só encontramos Ele na pessoa divina humana de Jesus Cristo. Todas essas heresias vão apresentar uma visão diferente. Ebionismo ali, risca o D, risca a divindade. Docetismo risca a humanidade. Arianismo risca a divindade. Nestorianismo separa as naturezas em duas pessoas. Eutiquianismo mistura, tá ali, nem é humano nem é divino, uma mistura das duas coisas. Apolinarianismo, uma parte ali não é humana, completamente divino, corpo humano, alma humana, mas ali no espírito ele não é humano. Todos eles apresentam um Jesus diferente. Mas houve um momento em que a igreja se reuniu, a igreja discutiu isso, a igreja apresentou todas as propostas, a igreja foi para a palavra de Deus, e a igreja então entrou num acordo e apresentou, registrou isso na forma de um credo. O que é credo? Credo significa creio em. Catolicismo, de maneira popular, distorceu isso, transformou o credo numa reza, não é? Quando você está no perigo, aflito, aí você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Pronto, os credos nunca foram escritos com essa finalidade, propósito. Os credos foram escritos para que as pessoas entendessem o que elas creem, e aí, quando elas fossem desafiadas por visões heréticas diferentes, elas pudessem comparar e dizer assim: peraí, eu creio nisso aqui, eu não creio nisso daí. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, credo apostólico, por exemplo, né? Mas aqui nós temos o credo de Calcedônia, que eu trouxe para vocês, eu vou só ler ele, para a gente poder encerrar. Credo calcedoniano, que apresenta Jesus como esse Salvador suficiente, que é completamente humano como nós, mas também é completamente Deus como Deus. Olha as expressões do credo: fiéis aos santos pais, aqui no caso os pais da igreja, que ensinaram essas mesmas verdades que eles receberam dos apóstolos. Então o credo diz: estamos seguindo ainda os passos deles. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial, da mesma substância. Lembra que o anão negro, né, defendeu isso daqui? Consubstancial, segundo a divindade, a mesma substância da divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, a mesma substância que a gente também, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai. Aqui não é que eles estão dizendo que houve um tempo que Jesus ele foi criado, não. Essa expressão, quando eles usam a palavra gerado, é para dizer que ele, desde antes dos séculos, era da mesma natureza, procedia do Pai, ok? Eu posso criar um púlpito, mas eu não posso criar um ser humano. Eu posso gerar um ser humano, vai ter a mesma natureza que eu, ok? Então, a ideia aqui é só para falar que Jesus ele tem a mesma natureza que o Pai, desde sempre. Então, com relação ao Pai, ele vai dizer: gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós, e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Usaram a expressão, né? Para dizer que aquele que veio dela não é só homem, é Deus também, ok? Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, não se misturam, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito,
Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos pais nos transmitiu. Essa é chamada de fórmula ou credo de Calcedônia, é o que é defendido até hoje por todas as igrejas ortodoxas, inclusive as igrejas protestantes. Que Deus possa, meus irmãos, nos ajudar a perseverar no entendimento de quem é o nosso Jesus. É o Cristo, o Filho de Deus, como Pedro disse, ao mesmo tempo homem como nós, mas Deus como Deus. Vamos orar nesse momento? Ó Deus, obrigado porque só o teu Filho poderia ser o Salvador que nós precisávamos, só Ele poderia ser o Deus que nós precisávamos e ao mesmo tempo nos representar como um homem. Obrigado porque o Senhor deu o teu Filho para fazer isso no nosso lugar, naquela cruz. Agradecemos, louvamos, exaltamos o nome de Jesus, porque Ele deu a própria vida no nosso lugar, porque sendo Deus, Ele veio assumir a nossa natureza, a nossa pequeneza, a nossa humanidade, a fim de suportar naquela cruz pecados que eram nossos, o juízo que era nosso. Possamos agarrados a Ele até o final, que não sejamos levados para cá ou para lá por ventos de doutrina, mas possamos conhecer quem é o Jesus em quem nós cremos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos felizes por aprendermos mais de nosso